A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV, sempre nos bastidores, a Laís Cel nos acompanhando. E vocês já visualizam aqui ao meu lado, Maurício Batalha, diretor do Hospital Teresa Ramos, e a gente vai conversar sobre o trabalho dele nos últimos anos, enfim, de como está toda a estrutura hospitalar hoje, que é do governo do estado, e falando também da ala antiga e da ala nova, tudo que, enfim, foi remodelado nesses últimos tempos, para que vocês tenham ideia exatamente de como é que essa estrutura estará funcionando ou está funcionando neste momento aqui na Serra Catarinense. Maurício, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo espaço, Paulo. Um abraço para a Laíra, aí, amigo de infância. Sempre por aqui. Revivendo as épocas lá de juventude, até antes, né, de infância mesmo. Então, meu abraço aí a todos os telespectadores da Nova Era TV. E um prazer estar aqui no teu programa. Já era para a gente ter conversado há mais tempo, mas enfim, você acabou reunindo a imprensa outro dia e eu não pude comparecer nessa entrevista coletiva e não pude entender exatamente qual o teu parecer a respeito da administração, da gestão do Hospital Teresa Ramos. Então, claro, esse convite para que você viesse até a Nova Era TV para poder explanar para a população exatamente esse trabalho que foi desenvolvido e como é que estará deixando, porque a troca de governo está chegando aí e você obviamente vai deixar esta gestão do Hospital Teresa Ramos, mas é importante que nós todos saibamos como é que ela vai ficar, como será deixada então para a população. Você começou num período bem difícil, né? Foi em época da pandemia e teve que absorver toda essa problemática. Nós tivemos até justificando. Eu sempre tive uma boa relação com a imprensa, né? Uhum. Venho aqui até o teu programa aqui, onde eu tenho ido agradecendo a toda a imprensa lagiana e a imprensa serrana, sempre pelo apoio e pela forma com que me tratou, né, nas questões, tanto de quando são aspectos bons para a gente falar e também nos aspectos, claro, às vezes algumas demandas não tão boas, mas sempre fui muito respeitado por todos vocês. Então, primeiramente, eu quero deixar esse meu muito obrigado a toda a imprensa. E a reunião da imprensa eu também fiz com os empresários, com a CIL, CDL, Fórum de Entidades, é uma forma de a gente prestar contas do trabalho público que a gente realiza, né? Primeiro momento lá, quando você falou na pandemia, nós chamamos a imprensa, porque nós tínhamos dois desafios que o governador Moisés e o secretário André Mota na época, e o secretário Juliano, né, que é nosso lagiano aqui, quando me convidaram, colocaram, que era o combate à pandemia, o atendimento aos pacientes, que era um momento difícil, né, que a gente ultrapassava, e a abertura da nova ala. Então eram dois desafios que, claro, a gente não poderia deixar perecer o restante do hospital também, né, maternidade, ou NACOM, a gente teve que fazer um trabalho dinâmico. E a imprensa nos deu um apoio lá, eu chamei a primeira coisa a imprensa para ver como que estava, e os empresários, né, então a pandemia nós chegamos a ter, Paulo, 46 leitos de UTI Covid, com apoio da iniciativa privada, gosto de citar aqui a Clabinha, GTS, o sindicato da Metal Mecânico, o sindicato da construção civil, da madeira, né, que nós conseguimos aumentar 10 leitos de UTI com o apoio dessas empresas, né? A Clabinha nos doou respirador, monitor, bomba de fusão, a máquina de hemodiálise, a GTS um valor junto com esses sindicatos que a gente conseguiu montar mais 10 leitos de UTI, que giraram em torno de 100 pacientes no período que ficaram abertos. Então, nós tivemos um índice de recuperação de 60% praticamente das UTIs, pacientes de UTI que entraram lá Covid. Então, nós conseguimos, com esse apoio da imprensa e da iniciativa privada, atender praticamente, recuperar 60 cidadãos aqui da região e, né, da nossa cidade. Então, foram momentos difíceis, momentos conturbados, mas que a gente conseguiu superar. E também sempre dizendo os servidores que nós temos lá hoje. Hoje nós temos aproximadamente 1.300 funcionários no Hospital Teresa Ramos. Eu acho que é uma das empresas em Lages, fora a prefeitura. Eu não acredito que tenha mais uma ou duas aí que possam ter esse número de profissionais. É um dos maiores empregadores do município e da região, né?
São pessoas hoje capacitadas, competentes e comprometidas. Muitos deles, até estava aqui, né, nos bastidores conversando com vocês, a gente percebe que fazem o além, o a mais do que é o seu compromisso, né? Então a gente tem Isso envolve todos, médicos, enfermeiros, técnicos, administradores, fisioterapeutas, assistentes sociais, né? Terapeutas ocupacionais, nós temos uma gama de profissionais hoje lá, dentista, que é uma novidade que a gente não tinha, para o atendimento bucomaxilo das UTIs e a própria cirurgias oncológicas nós estamos fazendo, que não fazíamos. Desculpe. Então, eu sempre tenho afirmado a condição profissional do Teresa Ramos, né? A gente pode afirmar para o serrano, para o lagiano, para o catarinense, que hoje é um hospital já estadual, não é mais só regional. A gente atende queimados, atende a UTI neonatal de forma estadual. Você tem uma ideia, pacientes, eu estava olhando essa semana de Penha, de Pissarras, de Itajaí, por falta de leitos lá. E estão vindo para cá. Antes vinha muita gente do oeste, meio oeste. Vem, aliás. Está vindo pela uma lotação do litoral, né? A população está maior lá, e a gente está conseguindo dar suporte por pacientes de enfermaria, pacientes clínicos que têm vindo para cá para serem tratados aqui. Antigamente a gente ia só para lá. Então a gente tem, com a condição de excelentes profissionais que a gente tem vindo pacientes para cá também. Ô Maurício, eu fui uma pessoa que, no meu campo de comunicação, eu critiquei muito a demora do governo do estado em realmente fazer com que a nova ala do hospital ela funcionasse. A Covid estava aí se ampliando, e a gente sentia, de certa forma, essa demora. E aí nós sabíamos que tínhamos esse espaço e que precisava realmente que ele entrasse em funcionamento. Aí veio o processo seletivo para a contratação de profissionais, aí também começaram a funcionar algumas das alas para a Covid e tal. Hoje, falando então de nova ala, o que dá para dizer dela? Paulo, depois a gente fala do... Perfeito. O hospital é uma questão complexa, né? Eu brinco que o hospital... No final ele é um hospital, mas ele é uma lavanderia, ele é uma cozinha, ele é uma farmácia, ele é um hotel, né? Ele tem um aspecto... tem um conceito diferenciado. Então a complexidade de você abrir uma estrutura é difícil. E qual foi meu planejamento? A gente abrir em fatias. Mas isso foi depois que tu chegou, mas antes a gente criticava. A gente tinha assim, eu vou dizer que tem alguns setores que ficaram prontos, não digo a obra, mas algumas adequações só esse ano, porque tinham erros de projeto. Eu vou te dar um exemplo assim. Quando houve a necessidade da abertura da UTI em 2020, ela foi aberta rápida, né? A decisão da Covid começou em março, em agosto ela foi aberta, 26 leitos que atendeu o Covid. Então ela teve uma agilidade nesse momento. E eu entrei em fevereiro de 2021, nós abrimos os outros 2 andares, o primeiro e o segundo, que são internamentos clínicos. Também abriu um andar todo para Covid na época. A gente conseguiu fazer a abertura, mas você tem uma ideia, não tinha as campanhas de enfermagem no projeto do hospital. Tu não consegue colocar um paciente num leito se você não tiver a segurança de que ela consiga chamar a enfermeira quando precisar. Ela não pode estar gritando. Tem pessoas, inclusive, que estão internadas que não tem nem a força de gritar ou de chamar. E você colocar lá 30, 35 pacientes, como são cada andar hoje nosso, tu tem que ter essa estrutura. Então a gente levou um tempo para adequar e adaptar. Fora outras questões que tinham problemas lá, básicos, mas que numa estrutura grande, e vai dizer, mas foi errado o projeto? Não. É uma coisa muito grande e tem alguns detalhes que você vai... Eram questões complementares, digamos assim. Mas que faltaram, que você não tinha como abrir. Eu vou te dar um exemplo, o centro cirúrgico. O centro cirúrgico, tu tem que colocar um foco cirúrgico, que é uma iluminação para fazer a cirurgia, no centro da sala, certo? Nós tínhamos algumas salas que tinham 3 difusores de ar-condicionado. 3 difusores, tinha um bem no meio onde tinha seu foco. A gente teve que recalcular e me disseram, tu tem que recalcular toda a questão de ar, deixar com duas saídas de ar-condicionado só e colocar o foco no meio. E se você não fizer o recálculo da vazão do ar, da quantidade do ar, da temperatura do ar, que é uma questão técnica, ele pode dar turbulência numa cirurgia. Então são aspectos que hoje não sabe, né? Então você tem uma ideia, a gente tinha 9 salas, tinham 2 só que não foram mexidas, as outras 7 foram mexidas no todo o ar-condicionado, e não foi só tirar uma saída de ar-condicionado e fechar, não. Entendi. Ela teve que ser recalculada. Aí para isso tu tem que fazer uma licitação, para fazer um projeto para isso. Depois que o projeto ficar pronto, tu tem que fazer uma licitação para executar o projeto que ficou pronto. Isso demanda tempo. Nossa. Burocracia, lei de licitações e tal. Então, outra coisa, na CME, que é o 5º andar,
Nós temos lá uma CME, que agora a empresa começa segunda-feira a instalar os equipamentos. E eu estou há 21 meses lá, certo? Começa segunda-feira, os equipamentos já estão no local, já estão lá no lugar que vão ser instalados, são 7 equipamentos lá de última geração. Não tinha a saída da água dos equipamentos que vão esterilizar e lavar do 5º andar até o térreo para jogar na rede pluvial. Não tinha entrada de água, não tinha sido no projeto a água para entrar no equipamento para esterilizar e lavar os equipamentos materiais. Não tinha tomada para ligar esses equipamentos. Tudo isso é um aditivo com a empresa. Aí aditivo passa pelo engenheiro da empresa, passa pelo engenheiro da secretaria, passa pelo engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, aí vai para o setor de licitação para fazer o aditivo, fazer o contrato. Então, são burocracias que a gente vai vencendo uma a uma. A gente não sabia exatamente. Então, no hospital, num complexo todo, ele tinha alguns problemas dessas estruturas complementares que você não pode abrir o setor sem isso. Então, para fazer um resumo, o subsolo, que é o primeiro andar, que é no nível da Marechal Deodoro ali, nós já estamos com a farmácia, o patrimônio, o almoxarifado, a engenharia biomédica, o COREME, que é a coordenação da residência médica, e nós temos uma novidade aqui, uma inovação. Nós fizemos um laboratório de capacitação realística. Eu vou deixar para você falar isso aí então no segundo bloco. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalinho? Combinado. O Céu já está fazendo um sinalzinho lá para a gente. Fechou. Em 2 minutos a gente volta então. Até já. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Um lugar com grandes histórias conta com personagens importantes ao longo dos anos. Com sabedoria passam os ensinamentos de uma educação baseada na tradição de um colégio com mais de 120 anos de história. De geração em geração fazemos mais do que educar. Desenhamos futuros brilhantes pautados no desenvolvimento humano dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial. Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. Mesa Lira. Muito bem, estamos de volta com o Tema Livre. Nesta segunda parte, esse bate-papo informal com o diretor-geral do Hospital Teresa Ramos, o Maurício Batali, contando para vocês exatamente o funcionamento da estrutura e como ele deverá deixar para a Serra Catarinense. Maurício, você falou de uma novidade em função de um laboratório. A gente te cortei, inclusive, enquanto você ia explanar. Nós temos a nossa enfermeira Vanessa, que dentro dos 1.300 é mais uma competente, professora universitária também, e ela chegou com um projeto de montar esse laboratório realístico. O que é o laboratório realístico? A gente montou como se fosse uma UTI, um leito, onde a gente faz a capacitação dos nossos enfermeiros, nossos técnicos, fisioterapeutas, médicos, como se fosse realístico. Nós conseguimos comprar alguns bonecos, manequins, que você faz... Mas treinamento, então? Treinamento, é uma capacitação como se fosse num cenário de um quarto de uma UTI. Tem um monitor, tem um respirador, tem a bomba de infusão, tem tudo ali, o carrinho de emergência, os medicamentos. Então ela é realística. Então você está aplicando soro no paciente. Daí a
a monitora lá, a Vanessa, olha, agora ele teve um infarto, o que tu faz? Ele teve um AVC, o que tu faz? Então, tem que ligar, ele deu um problema de respiração, teve que usar o equipamento de choque, né? Então, ele é realístico. E a gente também está abrindo, Paulo, para capacitar os hospitais da região, né, de Otacílio Costa, de São Joaquim, de Urubici, Bom Retiro, Anita Garibaldi, e as universidades. Então, a gente está abrindo para a FACVest, para a Uniplac, para as turmas de medicina, de enfermagem, fisioterapia. E é muito legal, porque tem uma ideia, a gente fez um treinamento esses dias de inserção de sonda nasointeral, que é para alimentação do paciente, e tinha muito, não digo erro, mas em vez de ir para o estômago, ele ia para o pulmão e tal. E 90 dias atrás, a gente fez treinamento com os profissionais lá, e a gente não teve mais nenhum problema com passagem da sonda, né? Então, é diário e semanal. A gente faz o treinamento de intubação do paciente, geral. São detalhezinhos que depois no contexto geral as coisas funcionam, né? Só tem aqui no Hospital Regional de São José, por enquanto, esse laboratório. Então eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você vai esclarecer melhor. Como é que você está deixando hoje a estrutura do hospital? Bem diferente, claro, do que quando a gente viu há 2, 3 anos hoje atrás. A gente só não tem a emergência no subsolo funcionando por falta de profissionais. A gente fez 2 processos seletivos que não deram os profissionais para... Nós temos que ter um número mínimo. Aprovação. Mas está sendo chamado essa semana, a gente acredita que dê para abrir ainda antes do final do ano a emergência gradativa, primeiro uma emergência oncológica para atender os pacientes onde a gente tem o know-how, né, oncológico hoje, e depois ir gradativo para outras especialidades. Então o subsolo está funcionando, só não está em emergência por falta dos profissionais, a gente acredito que consegue abrir esse ano. O TR, o setor de imagem, está todo funcionando, tem um tomógrafo de última geração, tem 3 aparelhos de ultrassom, tem um aparelho de mamografia, tem um aparelho de densitometria, e inclusive já entra pelaquela rua lateral, embaixo das passarelas, já faz uns 40 dias está funcionando a portaria. Nós estamos com as 2 portarias, esta 12 horas para atender o pessoal. Tem uma de estacionamento para o outro lado, né? Tem a portaria antiga do hospital e tem a nova já, onde entra pelaquela rua lateral que foi asfaltada ali na Jerônimo Coelho. E a antiga ala? Só para... Tá, perfeito. O primeiro andar da ala nova do bloco 1, bloco 2, a gente está tratando bloco 1 e bloco 2, depois eu vou te explicar o porquê. Então, o primeiro andar é 35 leitos de internação para pacientes oncológicos, certo? Está aberto já faz desde agosto do ano passado. O segundo andar é internamento clínico, geral, pessoa que está com problema de gastro, de uro, precisa geral. Internar, E no segundo andar também 35 leitos. Então nós temos 70 leitos já funcionando de enfermaria no bloco 2. O terceiro andar são 26 leitos de UTI. E aqui eu queria deixar uma coisa, nós tínhamos 10 leitos de UTI quando nós entramos no hospital, hoje nós temos 36 leitos de UTI. Você não viu mais aquele problema de paciente aguardando na região, na UPA, mais do que 4, 5, 6 horas para internar no leito de UTI. A gente tem hoje atendendo toda a região, inclusive alguns pacientes do estado têm vindo para cá. Hoje, se eu não me engano, só o Rasditer em Santa Catarina tem 38 leitos de UTI, que é em Joinville. Nós somos um hospital hoje com 36 leitos, mais 10 que nós temos do SUS do Nossa Senhora, então na região hoje são 46 leitos de UTI. Nós quase que fizemos 5 vezes o que tinha no hospital Teresa Ramos. Nós quadruplicamos lá de 10 para 36. Então nós temos os 26 leitos de UTI de última geração. Quem entra lá no bloco 2, Paulo, hoje, a imprensa visitou, é um hospital que não se diz que é SUS, pelas instalações, pelos equipamentos e pela forma como que foi construído. Que maravilha. E no quarto andar é o centro cirúrgico, que os focos cirúrgicos estão instalados, as máquinas cirúrgicas instaladas. A gente está dependendo de uma questão de móveis, que a empresa que ganhou a licitação, ela acabou não concluindo todos os móveis do hospital novo, desistiu do contrato, e a gente está tentando abrir ainda esse ano. Tem mais isso ainda. E o quinto andar, os equipamentos, é a central de esterilização. A gente acredita que até dia 15, 20 de dezembro já deva instalar, os equipamentos estão todos já no local, e a empresa que monta os equipamentos e liga eles, segunda-feira deve estar em Lages fazendo a montagem. Então, hoje só não está o quarto andar funcionando pela questão que eu te falei do mobiliário. O quinto andar, a instalação das máquinas deve ocorrer semana que vem, e a emergência... Que bacana esse teu parecer. Emergência eu tinha essa curiosidade, viu? A emergência hoje, dependendo dos profissionais serem chamados e assumirem, né? Agora, essa semana e semana que vem, para a gente tratar... Aquele paciente oncológico que precisa tomar um soro, que precisa ser atendido numa emergência rápida,
e até depois possivelmente ter que ser internado, a nossa ideia é ir para essa emergência e não ir mais para a UPA, não ir mais para o... Isso, claro, desafogou por completo a ala antiga. A ala antiga. Não, a gente mantém todos os trabalhos na ala antiga, na ala 1, no bloco 1. Você ter uma ideia, a gente já reformou o térreo e a gente fez uma coisa legal lá também. A gente tem 2 maternidades hoje. A maternidade antiga, que é no primeiro andar, e a gente criou uma maternidade 2 que fica no térreo do bloco ali de 5 andares que tem nos fundos do prédio. Sim. Né? Por quê? Antigamente as mães que perdiam seus bebês, infelizmente, tinham um aborto, tinham, né, uma situação de risco, elas ficavam juntos no mesmo andar e às vezes nos mesmos quartos. A gente separou, então a mãe que perde o bebê, né, tem essa infelicidade, ou que tem que fazer um aborto, fazer uma curetagem, fazer uma cirurgia mais drástica, ginecológica, ela fica separada da mãe que ganha. Porque ele não cria um impacto psicológico. A questão da humanização. Entendi. Né? A mãe com o bebê no colo e a outra do lado perdeu o seu bebê. Ou vai fazer um aborto amanhã por uma questão que o bebê... Imagina, né, que situação. A gente separou. Então ele está todo reformado, ficou muito bom. Reformamos desde a parte elétrica, as luminárias, padronizando. As portas foram reformadas dos 5 andares. O segundo andar internamento clínico, o terceiro andar internamento clínico. O quarto andar a gente fez, você deve ter ouvido muito, eu não vou fazer a cirurgia porque não tem leito. Não sei se tu lembrava. Sim. Então hoje nós temos 24 leitos pré e pós-cirúrgico, que é o quarto andar. Então é só para pessoas que vão fazer cirurgias ou amanhã ou depois de amanhã que tem que estar internados, ou aquela que fez a cirurgia e precisa do leito ficar 1, 2, 3 dias ali internado. Então a gente tem 24 leitos pós-cirúrgico, pré-cirúrgico. E o quinto andar a gente abriu 17 leitos de isolamento. Aqueles pacientes, às vezes, um exemplo, nós tínhamos 4 camas num quarto. Tinha um paciente com Covid e eu perdia 3 leitos. Verdade. Então a gente fez 17 leitos agora de isolamento para esses casos, que não ficam mais misturados. Então, tuberculose, Covid, ou uma pessoa que tem um problema com uma ferida aberta, exposta, que não pode estar junto com outro paciente, a gente levou para o quinto andar. O quarto andar e o térreo já estão totalmente reformados. E o segundo e o terceiro a gente fez uma reforma pequena aí para... Já está dando sinalzinho de 2 minutos lá, mas vamos embora. E assim, o que a gente conseguiu também, como te falei, hoje acho que um dos legados é deixar os 36 leitos de UTI. Nós temos, você também deve ter ouvido muito, o paciente está na UPA, tem leito no Teresa Ramos, mas não pode internar porque não tinha um especialista. Hoje nossos sobreavisos de especialistas estão praticamente 95% adequados, não tem mais aquele paciente que fica na UPA esperando porque não tinha especialista no hospital, só tinha daqui 2 ou 3 dias aquela especialidade. Entendi. Nós conseguimos implantar uma equipe, hoje um plantão de cirurgia das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias úteis, e sobreaviso das 8 da noite às 8 da manhã em sábados, domingos e feriados. Então nós temos cirurgiões, né? Equipe lá, doutora Márcia Vaz, doutor Henrique, doutor Scopel, doutor Ângelo, muito show. Então nós estamos trazendo outros serviços que não estavam mais sendo realizados aqui, Paulo. Por exemplo, tratamento de hematologia, que tá, a paciente aqui é Florianópolis, nós estamos trazendo para lá. Que bom, cara. Nós vamos iniciar as cirurgias de coluna, as cirurgias oncológicas de cabeça, né? Que também nós estamos fazendo. Então, tem várias questões aí que estão avançando, né? Puxa, como eu gostaria de conversar mais com você, Maurício, mas o nosso tempo realmente é um pouco curto, mas de qualquer maneira a gente conseguiu dar esse panorama bem claro do teu trabalho e de como está hoje o funcionamento do Teresa Ramos. Eu fico feliz, até porque a gente cobrou muito naquela época, e não só em função da Covid, mas a gente tinha uma estrutura e que estava lá, parecendo um elefante. Sim. Né? E hoje, então, a gente vê... eu vou dizer assim, hoje nós temos 285 leitos, acreditamos nos maiores hospitais do estado, equipamentos novos, até eu queria só dizer, a gente está adquirindo rapidamente, eu sei que está no final, a Laís já está... Né, agoniado lá. Agoniado, tem horário, a gente sabe, mas a gente está adquirindo um equipamento de radioterapia, que é para questão oncológica. Eu digo que ele é igual ao do Einstein, e até melhor, porque ele é o mesmo equipamento do Einstein, em torno de 22 milhões de reais é o valor, já está em processo de licitação. Ele faz uma tomografia antes da rádio. Então ele detecta onde está o tumor, aquela, né? A gente tem uma mamografia também, rapidamente falando de equipamentos, eu sei que a gente tem que encerrar, de última geração, e a gente está adquirindo uma outra que também faz uma tomografia antes de fazer a mamografia, em torno de 2 milhões de reais. Então, torre de endoscopia que fazia 18 anos que não era trocada, né, da colonoscopia. Então, o Estado, e aqui, né, se você me permitir, não é questão política,
Queria deixar o meu agradecimento ao governador Moisés, ao secretário André Mota, doutor Aldo, que é o secretário atual, e ao Juliano Chiodelli, que nos ajudou muito lá, o Lucas Neves, até porque já passou a questão eleitoral, mas essas pessoas nos deram suporte e tudo que a gente pediu quando foi assumir, todo o compromisso, eles cumpriram e até a mais do que a gente havia combinado. Né? Questão de equipamento, questão de infraestrutura, questão de pessoal, né? Nós saímos aí de 650, 700 servidores do 2021 para 1.300 aproximadamente agora. E tivemos um diretor também pulso firme. E deixar uma coisa bem rapidinho para encerrar. Pode falar que eu quero te cumprimentar. A equipe que tem lá, Paulo, eu quero agradecer muito a nossos técnicos, desde a portaria, né, até a cozinha, a vigilância, a limpeza, o banco de leite. Quando nós chegamos lá, o leite era esterilizado, pasteurizado e era jogado fora porque não tinha um laboratório para fazer o exame. Hoje a gente distribui o leite, a Melissa lá, toda a equipe do banco de leite. Então, assim, a gente pôde fazer trabalhar, e eu tenho dito, fui procurador, sabe, naquele momento conturbado da cidade, trabalhei na Secretaria Estadual da Saúde, fui vereador, e eu sempre tive muita sorte, porque nos lugares que eu fui eu sempre tive muita gente boa trabalhando comigo. Quero te cumprimentar, meu amigo. Quero também deixar aqui para a minha direção aí também, né, o Dr. Álvaro Kremer, o Gustavo, gerente administrativo, a Suiane, gerente de enfermagem, o pessoal todo nosso lá, que a Ana, o Luiz lá, o pessoal de suporte, que eu estou dizendo, eu sempre tive muito suporte, muita gente boa trabalhando com a gente. E obrigado pelo espaço, um abraço para o Alair. Que bom, Maurício, parabéns a você. Estou à disposição. Da mesma forma. E vou te convidar, você não pôde ir lá, mas se tiver um tempinho lá com o Alair para a gente dar Vamos combinar, né, Alair? Fazer um tour para olhar, porque a gente só falar, eu disse aqui, ninguém em São Tomé, tem que ver para crer, né, Paulo? Tá certo. Assim obrigado. A gente encerra mais um Tema Livre e a semana que vem a gente está de volta. Até mais.